Então, a gente vai continuar a nossa conversa, que tá ótima, que tô aprendendo bastante com vocês. E nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a jornada de trabalho e a remuneração do trabalhador por aplicativo, porque esses também foram duas questões, dois direitos que apareceram como fundamentais em relação ao que os brasileiros pensam que seria a regulamentação, né, os direitos que deveriam ser garantidos para o trabalhador por aplicativo. Eu acho que a minha pergunta para vocês é pensar o que vocês acham que é um direito mais prioritário. Vocês acham que é mais importante essa flexibilidade da jornada de trabalho ou a garantia de um salário mínimo para esse trabalhador? Sim, a gente está com veículos aí de 100 mil a 200 mil reais na rua. Para garantir um salário mínimo? Para poder transportar vocês com qualidade e segurança. Então é difícil falar de salário mínimo perto de um veículo que a gente coloca na rua para transportar pessoas. Pô, são veículos de 150 mil, 70 mil, 50 mil. São pneus que a gente coloca, pneus de marcas boas. Então, assim, salário mínimo é meio complicado. O que a gente está precisando aí de imediato, no ponto de vista meu, como 99 Moto, acho que do Denis como motorista, seria o nosso quilômetro, a gente ser ouvido na parte do KM. A gente precisa ganhar bem pelo KM rodado para a gente poder suportar e trazer garantia de ganhos e a necessidade da nossa família. Salário mínimo inviável. Como ver uma moto ou um carro para fazer uma corrida de 1,2 km e receber menos do que R$10, não compensa. É absurdo. Aí em Belém do Pará está R$3,90 o KM rodado quando você faz uma corrida de 3 km, 4 km. Não tem como. R$3. Até vi um vídeo agora recente de uma passageira que ela reclamou que os motoristas lá estão fazendo o seguinte: dá para você inteirar mais R$3 para poder te buscar? Absurdo. E a passageira fez um vídeo denunciando o motorista e foi banido por causa disso. Então, assim, para a gente, a questão do salário mínimo não nos garante absolutamente nada. A gente não tem garantia nenhuma com salário mínimo. Ao contrário, imagina o seguinte: a gente já conversou no outro episódio sobre demanda, sobre transparência. E a gente sabe que o aplicativo controla a demanda. Então, se ele não tem transparência, quem é que me garante, por exemplo, que depois que eu receber a minha cota de salário mínimo, recebendo corridas, eu não vou parar de receber corrida, e agora é a vez dele receber para que ele receba um salário mínimo, não tem um limite de pessoas que entram na plataforma, ao invés de ter, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, 188 mil motoristas cadastrados, ela vai botar 500 mil motoristas cadastrados e vai pagar um salário mínimo para cada um. É uma caixa preta. Então, assim, não tem o salário mínimo pra gente, uma garantia mínima, é um tiro no pé. A nossa garantia mínima tem que ser um quilômetro decente, um tempo de trabalho decente e um valor mínimo por corrida. Quer dizer, uma corrida muito curta, ela tem que partir de um valor mínimo. Como o táxi, por exemplo, tem uma bandeirada, né, que é um valor que ele tem bandeirada, mais o KM, mais o tempo. Então, basicamente é isso. Esse é o cálculo do transporte. Por exemplo, a gente já tem a lei do frete. Os caminhoneiros têm um frete mínimo. Uma tabela de markup, inclusive isso é uma proposta na PL 536 do Daniel Agrobon, que está em Brasília, para regulamentar o nosso trabalho, paralelo à PL 12. Ele fala do markup. Cada região vai ter um custo de transporte. A gasolina, o álcool, o GNV, em cada região tem um preço. O custo de peça tem um preço. O IPI, em cada região tem um custo. O ICMS tem um custo. Então, respeita as regiões e cria o quilômetro mínimo. É só copiar o que já foi feito para os caminhoneiros e funcionou muito bem. Desde que criaram o frete mínimo, acabou as greves de caminhoneiro. Então, assim, as pessoas têm que entender que, até dando o exemplo do caminhoneiro, que se o caminhoneiro está rodando nas veias do país, né, as estradas, a gente roda nas artérias. O motorista de aplicativo ou o moto Uber, ele une a cidade ponto a ponto 24 horas por dia. Eu costumo dizer que a gente vai aonde o carro do Google não vai. É muito comum a gente chegar num lugar que a gente olha no Street View para ver se esse lugar é perigoso ou não antes de ir e não tem foto. E o motorista vai lá e busca o passageiro nesse lugar. Então o carro do Google não teve coragem de ir, mas o motorista de aplicativo vai lá. Então ele é de fundamental relevância para a cidade. Não é o aplicativo, é o motorista de aplicativo, seja ele de moto ou de carro. Ele tem relevância. Sim. A gente precisa fazer a sociedade entender que a gente está levando família e vocês para o seu meio de trabalho, ao mercado. A gente está pegando vocês aonde o meio de transporte público não iria fazer. Então a gente está precisando de um olhar com mais carinho, mais respeito, entendeu? Nessa parte. Falar de salário mínimo é meio complicado para a gente, porque a gente está com veículos aí acima de 30 mil reais na rua. Pessoas que compram uma moto financiada e a moto custa 18 mil, sai financiado, ela vai para 50 mil reais. Então, pô, a pessoa está ali na rua, ali, com a sua moto ligada, ela está no mínimo, querendo como se diz, humanamente, né? Falando, a gente precisa do direito garantido. E o direito garantido é esse.
olhar para o nosso KM, nosso tempo, pensar que poderia ser um parente seu que está ali buscando o pão de cada dia. Então, falar de salário mínimo eu acho meio complicado. O Espírito Santo teve uma companhia de ônibus que comprou 500 e poucos carros, botou na rua e contratava motoristas para rodarem por salário, como se fosse um aplicativo, né? Ela criou um aplicativo próprio e explorava. Ela pagava 2 salários mínimos e ela parou a atividade porque as pessoas não se sustentavam fazendo com 2 salários mínimos. Agora, recentemente, eu não sei se tu já viu essa mensagem, então tem um cara mandando uma mensagem que ele está oferecendo R$2.000, ele te dá o carro, tu trabalha, ele te dá uns transfer, algumas coisas assim para você fazer, e quando não tiver, você tem que rodar na conta dele da Uber ou da 99 para fazer o valor. E ele te dá 10% do valor que você fizer. É uma exploração, mais um explorador querendo explorar agora através da plataforma, mas teoricamente pagando um salário. Quer dizer, ele está te dando R$2.000, um salário, mais até do que o salário mínimo. E ele, graças a Deus, as pessoas enxergaram que não conseguiu ninguém para fazer isso. É o gringo explorando o carioca, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quem é os gringos? É os aplicativos que são de fora. Estão explorando tanto os passageiros, tanta gente com a nossa mão de obra. Sim. Eles estão pegando a gente aí como pega um peixe no anzol. Ele sabe que a pessoa está ali toda endividada, que ele tem acesso. Pô, tá com um carro 2023, a Uber 99 sabe que você financiou esse carro. Ela sabe que você está desesperado. Ela sabe como segurar o motorista, o motoboy na rua. Ali, ó, penalizando. Ela segura as corridas para você não ter que fazer sua meta rápida e ir para casa, que a intenção de todo mundo é essa, fazer seus 100, seus 200, seus 300 e ir embora para casa. O que ela faz? Ela segura as corridas para poder te permanecer por mais horas na rua. A gente vai esbarrar nisso aqui. Ela quer você 24 horas na rua. A maior prova disso é que, por exemplo, motoristas que têm o hábito de ficar muito no aeroporto, eventualmente ela bloqueia ele de ir no aeroporto, porque aí o cara fica parado no aeroporto, ela quer carro andando para lá e para cá para transportar todo mundo, tirando o direito dele de escolha, porque alguém pode estar se sentindo melhor em ficar no aeroporto, tá tudo bem. Mas isso... Desculpa, mas assim, o que eu tava até falando que... Porque uma coisa que me chama a atenção é que às vezes também é colocado de lados opostos, é que vocês acreditam que deveria ter uma regulamentação do tempo de trabalho, uma limitação de horas de trabalho, ou isso seria muito um mundo ideal, né? Porque como o Pablo estava falando, você está falando de pessoas que estão se endividando para continuar trabalhando no aplicativo. Então, assim, muitas vezes é um ciclo e acaba que, assim, muitas vezes você colocar uma limitação do tempo de trabalho, sei lá, 8, 10 horas, pelo baixo valor das corridas, elas não vão conseguir ter uma remuneração ali suficiente para que elas consigam pagar o carro delas. Então, é quase que um cobertor muito curto, né, do que fazer. Eu te respondo com uma pergunta. Quantas horas um médico pode trabalhar? Ele trabalha em 5 lugares diferentes, fazendo plantão de 24 horas, em 5 dias da semana que tem 7. Eu posso responder que eu sou técnico de enfermagem também. Que você é da área de saúde, né? Pode ter até 3 dias. Você é técnico de enfermagem. Entendeu? Então, assim, ninguém limita o médico. Agora, vamos para a polícia. Um policial militar trabalha 24, folga 2 dias, depois ele volta a trabalhar. Nesses 2 dias ele trabalha no bico, e depois de 2 dias ele volta a trabalhar na polícia 24 horas de novo. Tira um raio de vez em quando. Ele trabalha com uma arma na cintura. A gente trabalha com uma arma na mão, que é um volante. A diferença é o seguinte: nós somos profissionais. Eu sei ficar mais do que 24 horas acordado trabalhando, porque no intervalo de tempo eu vou fazer igual o policial faz, igual o médico faz. Eu vou parar e vou dormir um pouco. O que a gente precisa são pontos de apoio no município, para que a gente possa parar com segurança, descansar, tomar um café, tomar um banho e voltar à jornada. E não ficar dormindo no carro, no meio da rua, no Rio de Janeiro, né? Que carro de aplicativo tem um vidro preto que você não vê nada lá dentro? Não é por nada, não é porque o motorista está escondendo nada, é porque ele está muitas vezes estacionado, dormindo dentro do carro, e ele tem que ter segurança, num calor de 500 graus no Rio de Janeiro. Mas para ele ter segurança, ele está fazendo isso. Então, assim, ao invés de limitar, porque se você não tem e não cria ferramenta que eu ganhe bem, ninguém está na rua por ganância, como o Pablo disse. O cara bateu a meta, ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Entendeu? Agora, o ciclo que você falou, que vira um ciclo viciante do motorista ou do moto Uber, é assim, ele tem início, meio e fim. O início começa na necessidade dele. Por muitos e muitos anos, as plataformas pegaram pessoas que estavam vindo do desemprego. A gente teve uma crise muito forte em 2013, 2014, o pessoal estava desempregado e tal, e aí era um recurso. E aí você via que o perfil do motorista de aplicativo, na época não tinha o moto Uber, ele era o perfil do cara que ficou desempregado e tinha um carro na garagem, e aquele carro era adequado para o serviço. E aí você via as propagandas e era quando o sujeito chega em casa,
Não sei por que cargas d'água, eu tenho mania de mandar as pessoas embora numa sexta-feira, o cara já chega arrasado no final de semana em casa para falar para a família que foi mandado embora. Isso. Quando ele chega em casa e fala que foi mandado embora, a primeira coisa que vem na cabeça da mulher, vende esse teu carro que está na garagem, que tem uma prestação alta, que ele vai ser um problema. É a primeira coisa que vai sacrificar, não vai sacrificar a escola e tal. Aí ele vai para a internet e aparece lá, Uber, pega o seu carro e faça uma renda extra. Ele fala, bom, eu já tenho o carro, meu carro ele acha que está bom para rodar, que na verdade não é bem assim. O veículo de trabalho, de um trabalho profissional, ele tem que ser preparado para isso. Ele acha, não, legal, vou pegar meu carro, vou para a rua, vou me cadastrar agora. É melhor do que ele esperar segunda-feira e fazer uma ficha de emprego, né, ou mandar um currículo e esperar ser chamado. Aí ele se cadastra. Como o cadastro é extremamente falho, não só para passageiro como para motorista, ele vai e se consegue já na hora que ele acaba. Né? No início não era assim. Mas hoje é assim. Minutos ele já tá menos de 30 minutos ele já está online. No início não era assim, né? Acho que demorava uma semana, né? Quando eu comecei em 2014, eu fui entrevistado pessoalmente, eu fiz uma prova escrita, eu fiz uma prova no computador, meu carro foi vistoriado, tinha que ter 2 idiomas e curso de direção defensiva. Olha isso. E eu tinha que pagar um seguro de app para passageiro. Entendeu? Foi assim que eu entrei na Uber. Eu posso dizer que eu fui convidado para entrar na Uber. Não tinha um link de indicação. Perfeito. Depois eles criaram os links de indicação. Chegaram uma época a remunerar mil e poucos reais para eu indicar alguém. Quando o mercado fica bom de emprego, eles têm dificuldade de conseguir mão de obra. E eles remuneram muito bem para você indicar. Eu já ganhei R$1.623 por uma indicação. Indicando uma pessoa para entrar. Uhum. Hoje não. Hoje eles dão R$200, R$300 por indicação. Estão confortáveis, né? Estão bem, eles não precisam de pagar muito. Porque é muita gente que está entrando. Uhum. Então, assim... o ciclo começa aí. Aí o indivíduo começava a rodar. Hoje não é mais o cara que está desempregado que começa a rodar. Hoje é o jovem, numa faixa etária aí de 22 a 30 anos de idade, que já tem um emprego, o mercado está pagando muito mal, até para quem tem condições mais técnicas. O cara que tem um nível técnico, uma coisa, porque está ganhando R$2.500, R$3.000, se tanto. E o jovem que não tem esse nível técnico está ganhando salário mínimo um pouco mais do que isso. Aí ele faz conta. E aí... existe uma coisa chamada construção de narrativa. Nada melhor do que fazer uma construção de narrativa do que eu mostrar alguém que faz aquele serviço que está muito bem. E você sabe que culturalmente a gente está vivendo a geração da ostentação. Então as plataformas começaram a fomentar uma série de youtubers que ostentam o tempo todo, que fazem R$1.000 por dia, 1.500, 1.000 já saiu de moda, agora faz mais de 1.000. Faz mais de 1.000, e eu não sei o que, com carrão, com carro elétrico, com não sei o que. Só que aí o cara fala, caramba, eu vou chegar nesse nível aí, cara. Esse cara tá rodando há 2 anos e faz isso. Eu tô trabalhando há 10 no material de construção e ganho salário mínimo. Sabe? Nos meus 5 anos eu vou continuar ganhando salário mínimo. Aí o cara faz a conta, eu pego o meu auxílio-desemprego, eu pego o meu carro, que não é o carro adequado, mas o carro vale R$15.000, ou às vezes minha moto, com auxílio-desemprego com a moto, mas a indenização se for mandar embora, aí eu entro para Uber e compro um carro novo. Se o nome dele estiver bom, compra no nome dele, se não tiver, compra da namorada, da esposa, da mãe, da sogra, do amigo. Tem algumas lojas que montam ficha para o cara poder comprar o carro, e aí já quando monta a ficha empurra o pior carro para o cara, porque ele não vai conseguir comprar em lugar nenhum, então já vai fomenta outros mercados paralelos. Aí o cara compra o carro e começa a rodar feliz da vida. E na primeira semana que ele está com muita vontade, a plataforma sabe que ele é novo e ele aceita todas as corridas. Ele não escolhe nenhuma, né? Ela começa a dar corrida pro cara. Pum, 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 e ele vai aceitando. Na primeira semana ele faz R$1.500 sem saber nada. Às vezes o garoto sai da Baixada Fluminense e vai rodar na Zona Sul do Rio e não conhece o nome de rua, não sabe rodar. Mas aí ele, fiz R$1.500. Ele fala, caramba, eu trabalho... Em nenhum trabalho eu vou conseguir... Vai ganhar R$1.500. Só que ele não fez a conta. Aquele carro dele que ele achava que era um carro bom, profissional para trabalhar, ele não leu, por exemplo, a garantia da bateria, que diz que se ele for o carro dele for de aplicativo ou de táxi, a bateria não tem garantia, porque é uso abusivo. Ele não sabe que se ele pegar um pneu, e a gente roda muito, é muito comum a gente furar pneu, sabe? Quando ele pegar um pneu, que ele furar um pneu custando um barato R$300. E se ele botar um pneu vagabundo, como o Pablo disse, a gente tem que botar pneu bom, se botar vagabundo, daqui a 2 meses ele fura de novo. Esse é um ponto importante que você está trazendo, porque também acabou aparecendo na pesquisa pensando nos instrumentos e equipamentos de trabalho, né? Porque, segundo a percepção dos brasileiros, é que, e é uma porcentagem alta, 72% eles acreditam que as empresas deveriam ser responsáveis por esses equipamentos. E aí eu fico pensando na realidade de vocês. Vocês gostariam que fosse, sei lá, uma parceria entre empresa e o motorista? Porque também se fosse
as empresas fossem donas dos equipamentos, aí ia entrar no outro aspecto que seria um vínculo trabalhista, né? Eu acho que não teriam que ser donos dos equipamentos. Mas, por exemplo, vamos pegar o seguro, que pra gente é muito caro. Na verdade, motorista de aplicativo não faz seguro. Motociclista que trabalha com Uber não faz nem seguro, nem proteção veicular, na sua maioria, porque ninguém quer assegurar por conta do problema de violência na cidade. Motos são muito mais roubadas do que carros. E é muito mais caro, né? E as motos que são boas para rodar, que são as motos de cilindrada baixa ou média, e de uma determinada marca, que é da Honda, que são mais econômicas e mais duráveis, são as mais roubadas também. Então é mais difícil. É o 0-1 do roubo. Então a gente tem uma dificuldade. Mas imagina o seguinte universo. Eu tenho uma plataforma que eu detenho 180 mil motoristas, com carros, motos e tal, e eu chego numa seguradora e eu falo, olha, eu quero fazer essa apólice coletiva aqui de 188 mil carros. Tá? Onde vão ter carros que vão estar entrando, carros que vão estar saindo, mas essa gestão de entrada e saída é feita através de endosso pela seguradora, não é uma gestão da plataforma. O seguro que o sujeito paga R$6.000, ele pagaria 3. O seguro porque é uma quantidade, né? Mas as plataformas não fazem isso, porque elas não querem que você crie uma carreira, não querem que você crie vínculo. Ela ganha muito mais no giro, na entrada e saída de motorista, e a saída, não é porque ele foi promovido, ele sai quebrado. Aquele ciclo que eu estava te falando, depois que o menino entra, o primeiro mês, o segundo, até o terceiro mês, ele está maravilhado. O que acontece? A plataforma oferece logo para ele uma conta, para ele ter uma conta de banco vinculada à plataforma. E esse garoto que recebia muitas vezes o saláriozinho dele mínimo num envelope na mão, ele pagava todo o dinheiro, ele passa a ter uma conta de banco, que ele gira nessa conta de banco, se ele tiver R$1.500 por semana, R$6.000 por mês, 3 vezes mais do que ele gerava numa conta de banco, ele ganha o quê? Um cartão de crédito. Aí ele ganha um limite de crédito, ele ganha um especial, ele começa a falar, caraca, agora eu tenho dinheiro. Beleza, agora o banco... E aí, sem educação financeira nenhuma... O banco ajudou a dar uma corda para ele se enfocar. O que esse cara tem de demanda reprimida? O que ele assiste na rede social? O que ele vê na televisão? Ostentação. O que ele fazia? Ele ia para o baile do bairro dele. Ele agora vai para uma outra festa em outro lugar. Ele começa a comprar um drink de R$40. Ele começa a gastar. Só que depois desses 3, 4 meses, começa a vir os imprevistos, que na verdade são previstos, que é a manutenção do veículo. Por exemplo, se ele, para fazer dinheiro, ele tem que rodar 10.000 quilômetros a cada 40 dias no mínimo, num carro. 10.000 quilômetros ele tem que trocar óleo. Dependendo do nome do carro, da quilometragem do carro, ele tem que trocar com 6.000, 7.000. Então esse rapaz vai se endividando e ele não vai percebendo. Um ano e pouco, se não bater com carro, se não for assaltado, ele já está com a corda no pescoço. Mas com a sensação que ele está cavando um buraco na praia que não acaba nunca. Porque ele começa a trabalhar mais, começa a ganhar mais e começa a se endividar mais. Ele fala, mas quando eu tinha um salário mínimo não tinha dívida, agora eu tenho dívida pra caramba. A insatisfação começa, né? Aí vem a insatisfação dele. E essa insatisfação reflete na ponta. Esse garoto está fadado a se endividar as pessoas que estão em volta dele, que acreditam no trabalho dele, e daqui a pouco ele sai. Mas não tem problema, porque a plataforma está com marketing muito forte para trazer os garotos desse para o mercado. Então ela vai se adaptando de acordo com... Quando era um grupo de desempregados, você via que o nível... infelizmente não teve uma pesquisa do IBGE antes de 2022, mas você vê que o nível até cultural dos motoristas era um pouco mais alto, porque a faixa de desempregados era um pouco mais elevada. Hoje o nível está pegando não os desempregados, e sim os insatisfeitos. O país continua produzindo desempregados, mas ele não está pegando desempregados, está pegando insatisfeito. E o insatisfeito é que se sujeita a ganhar o mínimo possível. Aí as plataformas agora estão sustentando uma série de youtubers financiando, dizendo que vão financiar carros elétricos e tal. Por quê? Porque o carro elétrico é melhor? Não, porque o carro elétrico te escraviza para o teu trabalho. Você imagina o seguinte, a gente roda em média 260 a 300 km por dia. Um carro elétrico te dá uma autonomia de 300 a 400 km por dia. 400 é o que eles vendem, mas dá em torno de 300. Se você usar aquele tempo todo de quilometragem que você tem para rodar com um carro elétrico trabalhando, quando você chega em casa, você não tem um carro para pegar para sair com a namorada, para ir no mercado comprar conta, fazer compras. Você não tem, porque ele acabou a bateria, demora 6 horas. Tem que jantar, dormir e acordar. Você vai jantar, vai dormir, botar o carro na tomada para acordar no dia seguinte de manhã e trabalhar de novo. Beleza, escravo, você agora é nosso funcionário. E agora é o seguinte, o carro elétrico é a melhor coisa do mundo, mas eu não vou te dificultar porque ele é caro. Eu vou te ajudar a comprar o carro elétrico, eu vou te dar o carro elétrico que vai pagar com corrida. Agora, desiste de fazer corrida, você perde o que você pagou, eu pego o carro de volta. Então a gente tem 60 meses garantido que alguém vai trabalhar que nem um desesperado naquele carro. Para continuar mantendo o carro. O que acontece nesses 60 meses? O cara não aguenta.
Não sei se você se recorda quando a 99 ofereceu o financiamento do kit GNV. Ninguém quitou o kit GNV. Não foi pra frente. Um kit GNV na época custava R$3.000. Ela financiava pelo valor de 6, mas tu paga com corrida. Só não pode parar de trabalhar todo dia. Você tem todo dia fazendo no mínimo 25 corridas, 20 corridas. Não lembro quanto era, mas era uma quantidade grande. E ninguém conseguia trabalhar 30 dias fazendo 25, 30 corridas todo dia. Eles são insaciáveis. Entendeu? Então chegava tem uma sede que não... Que o cara devia, entendeu? Os caras deviam. Então, assim, é uma agiotagem através do nosso trabalho. É uma escravidão através do nosso trabalho. E esse ciclo de endividamento, para mim, que estou na plataforma há muitos anos, estudando, e assim, eu tenho hoje, eu sou um dinossauro, estou com, desde 2014, 10 anos de plataforma, 55 anos de idade. Eu tenho filhos já criados, adultos que trabalham, eu tenho casa própria, eu tenho uma condição de me manter com isso. Mas imagina um cara que está começando, que tem que pagar o aluguel, que tem que pagar a escola do filho. Meus filhos mais velhos estão em faculdade pública, quer dizer, eu não pago faculdade, eu não pago escola. Imagina um cara que está começando. Sim. Esse cara vai ter dificuldade. Ele vai... por isso que eu digo, qual é o final do ciclo? Ele já está todo machucado, ele vai voltar lá para aquele material de construção que ele trabalhava no balcão, só que agora com o nome sujo, endividado e com uma experiência ruim. Mas com a sensação, que é a pior de todas, que o problema é dele. Porque ele abriu a internet e viu lá o Uber do não sei o quê, o mágico da 99, o raio que parta aqui fora, que é bem sucedido. Como se fosse algo individual, né? Esse cara consegue. E ele é um fracassado, porque ele não consegue. Então, assim... E como a plataforma também se alimenta desse discurso de mérito. Ela bota essa questão do mérito como uma coisa fundamental e ela alimenta essa narrativa. Ser o seu próprio chefe. Você é o cara, você é não sei o quê. Cria personagens. Os vendedores de narrativa, nenhum tem nome, todos são personagens. E todo mundo tem um nome. Sabe? Ou melhor, tem um apelido, não tem um nome verdadeiro. Ninguém se apresenta pelo seu nome, ninguém tem persona, são personagens. Sabe? Isso é muito ruim. E depois o personagem segue para outro segmento, vai influenciar em outro lugar, e aquele garoto vai voltar para onde ele estava, entendeu? E é muito comum, eu estou andando muito na rua, até pelo fato de eu estar como candidato a vereador, converso com o motorista o tempo todo, alguns que já estão na fase que você percebe claramente que ele está quase desistindo ali, sabe? Esses caras já estão odiando esses personagens. O que ele fala dos personagens é a pior coisa do mundo. E o que os personagens fazem? Bloqueia essa galera, porque ele vai ter um novo público. Ele está no público do giro. É o cara que faz o vídeo da minha primeira corrida, do meu primeiro dia. É o encantamento, é que nem o primeiro beijo, a primeira namorada, né? Então é aquele encantamento. Isso tudo é sustentado pela plataforma. Ela estimula que faça isso. Muitas vezes remunerando, e muitas vezes encantando os caras também, iludindo eles também. Leva pra festa, bota em barco pra dar volta na Baía de Guanabara, leva pra recepção com champanhe. O cara que não bebe champanhe, chega lá pra champanhe, aí premia o cara, pô, você é o melhor, você não sei. Inclusive, né, Denis, eles no ano passado eles fizeram uma festa embarcada aqui na Urca aqui, e debocharam dos motoristas. Ficaram chamando corrida de dentro do barco Guanabara. Pra enganar, você vai vir me buscar? Esses mesmos influenciadores aí, que te incentiva, que fala que ganha R$1.000, fizeram uma baita de uma festa, né, patrocinada por uma empresa que eu não vou falar o nome aqui, ficaram chamando corridas dentro do barco, eu acho totalmente, cara, mau caráter. Rindo dos colegas que estavam rindo dos colegas. Sim. Eu sabia que o cara estava no catamarã, em alto mar, os grupos de influenciadores, chamando corrida. E aí, vai vir me buscar? Aqui que vacilão lá. Mandando mensagem pro motorista. Fizeram até uma retrativa pedindo desculpa. Eu estava em Arraial do Cabo quando mandaram o vídeo para mim. Eu fiz um vídeo esculachando eles. Não citei nome não, mas eu falei, isso, vocês são canalha, vocês que fizeram isso. Pegar um trabalhador, contem a verdade que vocês não vivem diretamente do aplicativo. Eu tô falando aqui, eu, Pablo, pai de 3 filhos, eu falo, a minha renda não vem 100% do aplicativo da moto. É só um complemento. Hoje eu uso a plataforma como um complemento. Hoje eu aprendi a empreender, a ter educação financeira. Eu falo para você, eu não vou te vender sonho. Eu não vivo diretamente do aplicativo. Hoje eu faço venda de celular, eu faço umas divulgações, eu ganho um pouquinho de remuneração pelas minhas redes sociais. Fala a verdade, eu convido você aí, eleitor, vocês aí que seguem essa gama de influenciadores aí que te vende sonho, mandem ele falar a verdade, galera. Eles não vivem do aplicativo como você está vivendo. Eu estou falando aqui como Pablo, como pai de 3 filhos. Eu não vivo inteiramente do aplicativo. O aplicativo não consegue sustentar a minha família. Só um complemento bem mínimo do mínimo.
Porque eu não me sujeito a certa corrida, eu não me sujeito a trabalhar tantas horas como a maioria aí estão na rua aí por acreditar ficar vendo no YouTube. Então, galera, vigiem, tá? Porque a autonomia não é isso daí que vocês estão vendo, não. Então a gente vai continuar com esse papo que tá muito bom, tá muito necessário. A gente precisa sim falar sobre a realidade do trabalhador por aplicativo. E no próximo episódio a gente vai falar sobre seguro-saúde e qualidade de vida do trabalhador. Então fica com a gente que também já tem muita coisa por aí.